Olá! Hoje eu trouxe para mostrar para vocês algumas peças de roupa. Mas o que há de tão especial nessas roupas, vocês poderiam perguntar? Essas roupas têm uma história. Uma linda e comovente história. Há mais de 5 anos atrás, nós criamos aqui um varal solidário e tem distribuído mensalmente milhares de roupas. Aliás, hoje a distribuição ultrapassa as 6.000 peças por mês. No início, a quantidade de roupa eram menores, então a gente conseguia dar um cuidado maior, para não estar lavando, quando a roupa vinha suja, ou quando sujava, a gente lavava, dobrava, passava aquela coisa toda. Hoje em dia não dá mais, a quantidade é muito grande e não nos permite fazer esse trabalho. Recentemente, nós tivemos um período de muito vento e muita chuva. E muitas peças acabam caindo com o vento e quando cai no chão, chove, acaba sujando e infelizmente a gente não tem como lavar essas roupas, como deixá-las em condições de doação novamente. E muitas roupas, infelizmente, acabam sendo jogadas por conta disso. Nós temos 2 pontos de entrega de roupas. Uma é aqui mesmo, onde funciona o varal, e a outra fica 2 quarteirões abaixo, uma residência. E essa semana alguém entregou essas peças nessa residência ali embaixo. Passou aqui, não tinha ninguém, e acabou entregando lá. E ele disse que essas roupas estavam sujas no chão, tinha caído por conta do vento, choveu, molhou, estavam todas sujas. Ele levou para a casa dele, lavou, dobrou e trouxe para que fossem novamente colocadas no varal. Isso para mim é uma coisa fantástica, porque reforça algo que eu vivo dizendo o tempo todo. O povo brasileiro é um povo muito solidário. Nós temos o hábito de falar muito mal do brasileiro, mas no quesito solidariedade não existe em país nenhum no nosso planeta um povo tão solidário, um povo com o coração tão aberto como o povo brasileiro. Quer comprovar isso? Pega uma hora, para o carro, em um ponto qualquer, numa rua, e começa a empurrar o carro. Daí a pouco vai ter várias pessoas ajudando a empurrar, outras pessoas param, estão descendo, descem do carro, vêm ajudar também. Isso é uma coisa muito comum. E eu tive a oportunidade de presenciar isso em muitos fatores. Você nunca vai ficar na mão estando no Brasil. Sempre alguém vai aparecer para ajudar. Alguém que conhece de mecânica vai ajudar a mexer e assim vai indo. O ajudar faz parte do povo brasileiro. O povo brasileiro tem um coração enorme. Quem já teve a oportunidade de participar mais ativamente de intercâmbio vai entender o que eu estou dizendo. Quando nossos filhos são enviados para qualquer país, lá eles são recebidos como estrangeiro, com uma presença até incômoda nas famílias. Agora, quando nós recebemos alguém, a gente trata como sendo a nossa família. Qualquer pessoa, a gente não procura saber da história, saber de nada, a gente recebe como se fosse nosso filho. Enquanto estão na nossa casa, nós tratamos no mesmo patamar que nossos filhos. Isso é algo que a gente só vai encontrar aqui. Porque o povo brasileiro ele é muito aberto. Foi um povo que acolheu imigrantes de qualquer país. A grande quantidade de imigrantes de todos os países que nós temos aqui é prova disso. E as pessoas são recebidas como irmãos. Ninguém trata mal porque veio desse ou daquele país. Então essa coisa é muito forte no brasileiro. Esse coração aberto, essa vontade de ajudar, essa solidariedade, isso é uma coisa fantástica. Alguns anos atrás nós tivemos uma série de maremotos no Japão.
Não sei se vocês se lembram disso. E o país passou por situações bastante complicadas por conta desses maremotos. Mas, apesar da situação econômica japonesa ser muito mais confortável do que a nossa, o que nós fizemos? Arrecadamos aquele mês para mandar para o Japão. Olha que coisa fantástica. Acontece alguma tragédia, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, está lá o povo brasileiro arrecadando alimentos para poder enviar para lá. Então nós não podemos fechar os olhos em relação a isso. Existem aquele brasileiro complicado? Existe, como em qualquer país do mundo. Não existe uma nação qualquer que seja totalmente homogênea, que todo mundo é bonzinho, todo mundo é bonitinho, todo mundo age bem. Nós sabemos que as coisas não são bem assim, há um misto. Então nós vamos ter um percentual maior de pessoas boas ou pessoas complicadas, mas existe essa heterogeneidade em relação às pessoas. Porque nós somos humanos, não é feito em escala industrial, cada pessoa é um universo à parte. Mas voltando ao caso do brasileiro. Parece até um contrassenso quando eu falo, olha, o povo brasileiro é muito solidário, o povo brasileiro ajuda muito, e a gente vê uma série de desonestidades acontecendo no nosso meio. E aqui vale relembrar um pouco da nossa história. Voltando um pouco, não muito da nossa história. Quando eu era criança, as noites de domingo tinham um certo padrão. A família se reunia para assistir os Trapalhões e depois o Fantástico. E os Trapalhões, programa de humor, e até é interessante, né? Você terminar o final de semana, terminar o domingo com muito humor, isso é bom, isso nos ajuda a dar um gás a mais para a semana que se inicia. Então, até aí perfeito. Mas se a gente for assistir hoje, aliás, se fosse passar hoje esses mesmos programas, com certeza teria muitos problemas na justiça. Porque existia muito racismo, homofobia e todo tipo de situação complicada que se pode imaginar. E nós tínhamos o Didi, que ele incorporava o papel daquele brasileiro malandro que sempre leva vantagem. Sem desmerecer a pessoa, ele foi um grande humorista, e merece todo o nosso respeito por isso, mas o momento que vivia o país era propício para isso, era totalmente normal. E aí ele era aquele brasileiro que trapaceava, aquele que trapaceava os colegas e sempre se dava bem com essa trapaça. E esses eram os exemplos da nossa infância. Nós crescemos vendo isso como normal. E não estou dizendo que o grande culpado da desonestidade do brasileiro seja os Trapalhões. Não estou jogando na conta deles isso. Mas usando isso como exemplo para ver o que era socialmente aceitável na nossa sociedade. A gente foi se deparar com certas questões muito recentemente. A questão do racismo, homofobia e tantos outros problemas da nossa sociedade foram encarados muito recentemente, porque há tempos atrás era normal. Se voltarmos um pouco mais à história, nós temos que igrejas não poderiam ser frequentadas por negros. Nós tínhamos igrejas que não poderiam ser frequentadas por mulheres. E isso é normal na nossa sociedade. O grande mal do povo brasileiro é que sempre foi negado a educação. Isso eu não estou falando desse ou daquele governo. Isso historicamente no Brasil, a educação sempre foi considerado como um privilégio de certa minoria que estão no topo da nossa pirâmide social. Ao pobre sempre foi renegada a educação.
Sempre que nós temos alguma política de austeridade econômica, de onde tiram recursos? Educação e saúde. Onde existe mais corrupção nesse país? Educação e saúde. Então, a educação nunca foi considerado como algo importante. E aí, nós vencemos, estamos vencendo a cada dia, apesar dessa dificuldade que nos é colocada. A educação que nos é renegada. E a educação para nós é algo muito importante, porque se percebermos a gênese do povo brasileiro, vamos voltar um pouco na nossa história. Nós tínhamos aqui os nossos indígenas, e os nossos índios, eles não fizeram grandes construções como a gente vê em outros locais, porque a natureza aqui era muito benéfica. Então, o índio, para sobreviver, ele precisava de muito pouco. Ele tinha caça em abundância, tinha pesca em abundância, ele tinha coletas abundantes, então ele não precisou, a natureza não forçou ele a buscar se aprimorar. Então ele vivia nessa interação com a natureza. E aí alguns falam, mas o nosso indígena é preguiçoso. Eu não diria que era preguiçoso, eu diria que ele vivia em harmonia com a natureza, e uma natureza que era muito benéfica para ele, uma natureza que trazia tudo. Então não foi cobrado dele que ele criasse novos métodos, que ele evoluísse, que ele fizesse isso, aquilo, como a gente vê em outros locais. Ou seja, o nosso índio, ele vivia nessa passividade com a natureza. Uma parcela da nossa população são os negros, que aliás é a maioria da nossa população. Os negros vieram no Brasil em que circunstâncias? Foram arrancados das suas famílias, da sua terra, trazidos como escravos. Aqui passaram todo tipo de privação, todo tipo de humilhação, sofrimento. Não tinha acesso à escola, nem às igrejas, a nada. Uma outra parcela da nossa população são os nossos estrangeiros. E veja bem, diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde vieram para lá para criar um país, vieram lá para criar uma nova nação. Ou seja, o inconformismo religioso fez com que uma parcela da população da Inglaterra fosse aos Estados Unidos para criar um país, uma nação diferente. Então, a ideia de construir um país foi uma coisa muito forte ali. Por isso que eu acho maldosa essa comparação, quando a gente começa a comparar Brasil com Estados Unidos. A gênese nossa é totalmente diferente. Aqui, o sistema foi totalmente exploratório. Portugal explorava, levava tudo que nós tínhamos de recurso. Mandava para cá prisioneiros, pessoas que não tinham, às vezes, uma condição de viver bem no seu país, eram encaminhados para cá, como uma forma de punição. Durante crises mundiais, uma parcela da população acabou vindo no Brasil como o último refúgio, como uma possibilidade de sobrevivência. E veja bem, não estou maldizendo essas pessoas, não é isso. O que eu estou dizendo é que todos esse conjunto, sejam nossos indígenas, sejam os negros que aqui vieram, sejam os imigrantes que aqui vieram, essas pessoas estavam ávidas de conhecimento, estavam ávidas de tudo. São pessoas que precisavam desse suporte e não tiveram, porque a educação era só para determinadas elites. E assim nós fomos construindo a nossa história. Por isso as pessoas criticam às vezes o brasileiro. Falam, gente, nós conseguimos tirar leite de pedra. E estamos aí. Basta ter uma oportunidade. A gente vê como o brasileiro é inventivo. Quando ele tem uma oportunidade, ele cria inventos, faz tanta coisa. Mas infelizmente, nossas políticas têm negado essa oportunidade para a grande maioria das pessoas. E se
quisermos de fato construirmos uma grande nação, precisamos investir na educação. Esse ponto é fundamental. Mas é justamente o ponto nefrálgico da nossa sociedade. É de onde mais se tira recursos. Nossos professores são tão, vamos dizer, um termo pesado, mas eu digo assim, são tão humilhados, tão maltratados, tendo que fazer jornadas excessivas de trabalho, a troco de um salário, infelizmente, muito aquém do que necessitava. E a gente critica a qualidade das escolas públicas. Mas eu falo, as nossas escolas são mantidas aí caindo aos pedaços, porque não há prioridade. Nossos professores, infelizmente, são mal pagos. Eles têm que ficar correndo, completar jornada aqui e ali, não tem um tempo para o horário de atividade, tem que abrir mão do seu lazer para corrigir prova, para preparar um trabalho, para fazer alguma coisa. Ou seja, a casa é uma extensão da escola para o professor. E aí nós temos professores que vão se cansando ao longo do tempo. Muitas pessoas criticam a falta de motivação de professores. Existem professores motivados? Sim, existem. Mas existem muitos que são desmotivados? Existem também. Mas vivendo uma jornada como essa realmente não é fácil. E seguindo nessa linha desses maus exemplos que nós tivemos ao longo da nossa história, nós temos aí nossos políticos se dando tão bem na vida, salários absurdamente grandes. E o que é pior, vivendo nos nossos impostos, num padrão de vida muito acima do padrão do povo brasileiro e agindo contra a população. Nós temos aí políticos dando de graça as nossas empresas públicas. Nós temos de saneamento básico sendo entregues a preço de banana para fazerem isso que estão fazendo aí, para acabarem com a qualidade do serviço. Mas por quê? Essas pessoas já chegam ali comprometidas politicamente com esse ou aquele grupo econômico. Então o povo brasileiro mais uma vez sendo lesado. Os exemplos de pessoas que trabalham, se ralam e mal conseguem sobreviver são muito grandes. A gente pega, às vezes, nesse trabalho motivacional, pega uma pessoa aí em 10 milhões que conseguiu trabalhar, se ralar, fazer e ficar bem e conseguir ascender socialmente. Porém, a grande massa trabalha e muito. As pessoas falam que o brasileiro é preguiçoso. Gente, o brasileiro acorda de madrugada, pega ônibus lotado. Aliás, antes disso, né? Acorda de madrugada, prepara a sua marmita, porque ele não tem condições de comprar uma alimentação, né? E ir comer no restaurante, então ele tem que levar a sua própria marmita. Pega ônibus lotado, se rala, perde um monte de tempo para chegar no trabalho, trabalha muito, tá? Porque a carga de trabalho brasileiro é muito grande. Tá? Nós temos aí, no meio político, nós temos esse pessoal que trabalha na escala 3x4, né? E aliás, nós temos hoje uma inovação aí, nós temos aquele que trabalha na escala 0x7, né? Nós temos deputados que não estão trabalhando e estão ganhando. Nossos impostos estão pagando salário para deputados que nem no Brasil estão. Essa é a realidade que nós temos. Enquanto isso, aquele brasileiro que se rala de trabalhar, que trabalha de segunda a sábado, que hoje luta por uma escala 5x2, e é mal visto por isso, esse é tido como preguiçoso, como vagabundo. A pessoa não quer trabalhar 6 dias na semana, quer trabalhar só 5 dias, é preguiçoso. E essa é a realidade que nós estamos levando. E a gente ainda é honesto em meio a tudo isso. Apesar de tanta impunidade que existe no nosso judiciário, mostrando que o crime vale a pena,
ainda assim, uma grande parcela da nossa população, virando as costas a essa triste realidade, se ralam, trabalham o ano inteiro, sonhando com 13º para poder ter um final de ano um pouco melhor com a família, para poder comprar um presente para os filhos no final do ano. Então essa é a triste realidade que nós vivemos. E ainda assim, o povo brasileiro é um povo muito solidário. O povo brasileiro é aquele que recebe uma cesta básica. E se ele recebe é porque a situação econômica dele não é boa. Porque ninguém dá a cesta básica para a pessoa rica, a pessoa que está sobrando. A gente dá para aquele que está em dificuldade. Ele ainda pega alguns itens e acaba doando. Tivemos casos de pessoas virem aqui e falar: você não vai levar mal se eu dividir minha cesta básica? Tem uma família lá que está precisando. Se eu dividir com eles, não vai dar problema para mim? Gente, isso aconteceu várias vezes. E quando isso acontece, a gente vai e acaba atendendo essa outra família também, para que esse brasileiro possa usufruir da sua cesta que ele recebeu. Mas a realidade é essa. Ele recebe sua cesta e vai ajudar ainda outras pessoas. E veja bem, não está dando aquilo que está sobrando, não. Ele está repartindo aquilo que faz falta. As pessoas que recebem cesta básica, a gente faz arrecadação de alimentos para marmitas, moradores de rua. Quantas vezes a pessoa pega itens da cesta básica e vem trazer como doação? Prova que o brasileiro ele não está doando aquilo que está sobrando, não. Ele está compartilhando aquilo que ele tem. Boa parte, aliás, a maior parte das doações em dinheiro que nós recebemos são de pessoas de baixa renda. E veja bem, a gente não fica pedindo isso. Pessoas vêm e trazem porque conhecem o projeto, porque querem ajudar. Porque nós não fazemos pedido. Mas é comum aquela pessoa, ele ganha, não ganha bem, a gente sabe disso. A gente tem um salário mínimo hoje que mal dá para pagar um aluguel. E a gente tem que satisfazer todas as despesas da família com esse salário mínimo. Mas ainda assim aquela pessoa vem e doa. Às vezes doa aí uns R$5, que aos olhos de muito pode parecer pouco. Mas pela realidade econômica dele, ele está dando aquilo que ele tem, aquilo que lhe faz falta. Esse é o brasileiro. Então o brasileiro não é aquele que está doando ou que está sobrando, não. Porque existe uma forma, aquela pseudo-solidariedade, que eu falo, aquela pessoa que está dando aquilo que está vazando pelos 11 dedos. A pessoa tem tantos recursos, tanto que está perdendo tanta coisa que ele não dá conta, aí ele pega uma parte daquilo que está se perdendo e vem e doa e acha que está fazendo um grande trabalho, que está fazendo uma grande caridade, está dando aquilo que está sobrando. Agora, a grande massa, não, ele está dando aquilo que faz falta. Quando uma pessoa entra numa igreja e faz sua doação lá de uma moeda, ou de R$2, R$1, que seja, aquilo faz falta para ele. Ele não está dando aquilo que está sobrando. Ele está dando porque está na essência do brasileiro doar, está na essência do brasileiro ajudar. Quantas e quantas vezes nós somos surpreendidos, a gente está fazendo alguma coisa e aparece alguém para ajudar. Às vezes eu estou descarregando a caminhonete de doações que a gente recebe, sempre aparece alguém para ajudar. Já teve a ocasião de eu estar levando móveis e de repente precisar parar no caminho para reforçar as amarras, porque realmente o risco de cair. Alguém para o carro, para a sua moto, vem ali tá ajudando. E isso eu vejo todos os dias. Então a gente precisa mudar a nossa visão. Precisamos enxergar esse lado humano, esse lado solidário do brasileiro e parar de ficar focando naquilo que não está dando certo. Como eu disse, nós tivemos assim, uma formação totalmente voltada a transformar a nossa população em pessoas desonestas. Exemplos de maldades. No dia a dia, o brasileiro passando toda essa dificuldade, mas isso não impede ele de ser solidário. E que possamos valorizar isso. Eu costumo dizer que o melhor do Brasil são os brasileiros.
Nós temos aqui muitos recursos naturais que poderiam transformar esse país num gigante. Mas, infelizmente, nós temos políticas voltadas a interesses próprios que estão lapidando o nosso patrimônio. Pessoas vivendo às custas dos nossos impostos que estão agindo contra a população. E ainda assim o brasileiro não perde a vontade de ajudar. Então vai aqui a minha homenagem a todos os brasileiros. Que nunca percamos essa vontade de ajudar, que não percamos esse espírito de solidariedade. E eu não sei quem foi a pessoa que lavou essas roupas e mandou, porque entregou lá e eu não tive oportunidade de ter o contato com essa pessoa. Mas eu quero aqui prestar uma homenagem e dizer que essa pessoa simbolizou o pensamento da grande maioria do povo brasileiro. É lógico que existem pessoas que não querem nada com nada, que estão um pouco se lixando. É normal. Todo país, toda sociedade, como eu disse aqui, ela é um misto. Ela não é totalmente homogênea. Mas a grande maioria das pessoas são muito solidárias. Então, o meu muito obrigado ao povo brasileiro por esse espírito de solidariedade. E eu que tenho dedicado a minha vida a esses trabalhos sociais, não posso deixar de perceber isso diariamente. A solidariedade do povo brasileiro é algo fantástico. E aqui vai um brinde a essa solidariedade. Muito obrigado a todos pela paciência.